Olá, muito boa tarde a todos. Neste segundo webinar eu vou falar acerca do jejum intermitente, que está muito na moda. Devemos comer ou não comer? Estes são os tópicos que eu vou abordar neste webinar. Vou explicar em que consiste o jejum, que tipos de jejum existem, os benefícios do mesmo, as contraindicações, assim como recomendações a ter durante o jejum e quando entramos na janela de alimentação. Vou esclarecer algumas dúvidas que surgem muito em consultório e, por fim, as minhas conclusões enquanto profissional e enquanto nutricionista. Portanto, o que é o jejum? Como o nome sugere, o jejum intermitente é um tipo de alimentação que alterna períodos de jejum com períodos de alimentação. A rigor não é bem uma dieta, mas sim um cronograma de alimentação, pois não há qualquer proibição alimentar. O importante do jejum é manter de facto os horários. Que tipos de jejum existem? Como podem ver nesta tabela, existem 4 tipos de jejum. O primeiro é aquele que quase todos nós fazemos, que pode ser praticado diariamente por qualquer pessoa e que consiste em fazer 12 horas de jejum e ter uma alimentação de 12 horas. Temos aqui o exemplo de jantar às 19 e fazer jejum até às 7 da manhã, mas poderia ser jantar às 20 e fazer jejum até às 8 da manhã, que é o horário do pequeno almoço. O jejum que eu por norma recomendo às minhas pacientes é o jejum intermediário, que se pode fazer 3 a 4 vezes por semana, mas se o fizer diariamente também não vai ter qualquer risco para a nossa saúde. Este jejum consiste em estar 16 horas de jejum e 8 horas de janela de alimentação, portanto só pode comer durante 8 horas. Temos aqui o exemplo que seria jantar às 19 e voltar a comer no dia seguinte à 1 da tarde. Ou, se for jantar às 20, comeria apenas às 2 da tarde. O importante é contabilizar sempre o número de horas a partir da última refeição do dia. Portanto, se você janta às 20 ou janta às 21, é somar 16 horas a partir dessa hora, até por fazer as 16. Temos depois o jejum guerreiro, que são 20 horas de jejum e 4 horas de janela de alimentação. Portanto, temos o exemplo de jantar às 20 e fazer jejum até às 4 da tarde do dia seguinte. E por último, temos o jejum Eat, Stop, Eat, que é comer, parar, comer, que consiste em estar, portanto, durante 24 horas a ter uma alimentação perfeitamente normal, pequeno almoço, almoço, jantar, e depois, a partir do momento que faz a última refeição, que neste caso é o jantar, volta a comer apenas no dia seguinte às 19, como é o caso deste exemplo, jantar às 19 e fazer jejum até às 19. Mais uma vez, se jantar às 20, seria jantar às 20 e depois praticar o jejum até às 20 horas, 8 da noite do dia seguinte. Quais são os benefícios do jejum? Durante o jejum, o nosso corpo usa as nossas reservas de gordura com mais eficiência. Daí ele estar muito na moda, porque de facto tem um impacto muito positivo na perda de peso. Isto deve-se ao facto de ele estimular diversas hormonas, entre elas a insulina e a hormona do crescimento, assim como a leptina, que eu já vou falar de seguida. Portanto, este aumento da sensibilidade à insulina, principalmente se combinado com exercícios físicos em jejum, vai levar a uma maior perda de peso. Isto porque sempre que nós comemos há uma produção de insulina. Por isso, o que nós queremos é que a insulina esteja sempre em níveis baixos, portanto adormecida, para que efetivamente vejamos mais resultados. Como podem ver neste gráfico, a insulina está baixa quando nós fazemos o jejum e quando adicionamos uma refeição à equação, ela aumenta, o que corresponde também ao armazenamento de gordura. Depois do jantar, volta a decrescer e aí iniciamos aqui o nosso jejum e a queima de gordura. Há também o aumento da produção da hormona de crescimento, que vai contribuir também para uma rápida queima de gordura.
Pesquisas indicam também que o jejum ativa a autofagia. Para quem não conhece, a autofagia consiste em eliminar, em nós próprios eliminarmos as células más do nosso organismo e substituirmos por outras benéficas. Portanto, chama-se isto a renovação celular. É como se fosse uma desintoxicação do nosso organismo e que realmente o jejum vai ter uma influência bastante positiva neste sentido. Outros benefícios são a redução do apetite devido ao aumento da produção de leptina, que é a hormona da saciedade. Estudos também mostram que o jejum, se praticado corretamente, é tão eficaz na prevenção da diabetes quanto a redução do consumo diário de calorias. Portanto, isto realmente é maravilhoso porque quem é diabético pode controlar a sua doença bastante fazer jejum. Isto é se não tiver a tomar medicação, porque se tiver a tomar medicação vai haver também uma redução da taxa de glicémia no sangue e se essa pessoa fizer o jejum vai reduzir em excesso esta glicémia e pode levar a tonturas e inclusivamente a pessoa pode desmaiar, portanto é preciso ter isso em consideração. Pesquisas também indicam que a combinação do método de 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação com treino de força, peso corporal ou pesos livres, portanto como é o treino que temos estado a fazer com o João, vai queimar mais gordura do que apenas treinar. Portanto, isto realmente é muito interessante. E por último, vai ativar o nosso sistema imunitário pela tal regeneração celular que eu falei anteriormente. Como podem ver também neste gráfico, quanto mais horas fizermos de jejum, menos será o armazenamento de gordura, portanto vamos queimar mais gordura. Portanto, a partir das 12 horas em diante, começamos a queimar gordura, está bem? Como podem ver, se só fizermos 2 horas de jejum, 4 horas de jejum, 6 horas de jejum, continuamos a armazenar gordura. Portanto, por alguma razão o jejum é recomendado, mas também não é benéfico para todos. Portanto, está contraindicado a quem for um diabético medicado, ou com insulina, ou então com medicação, se for diabético do tipo 2, hipertensos também não devem, crianças gestantes ou lactantes também está fora de questão, atletas de alta competição também não, por estes exigirem uma concentração maior de calorias e de necessidades energéticas. Por isso o jejum, como tem uma janela de alimentação muito curta, acaba por não perfazer essas calorias que eles necessitam para manter a sua massa muscular. Quem sofre de distúrbios alimentares também não deve fazer jejum, quem for se for anorética ou sofrer de bulimia, maiores de 60 anos e também quem tiver um índice de massa corporal muito baixo, portanto abaixo de 16, 15, porque isso quer dizer que essa pessoa também tem uma baixa percentagem de gordura e isso também vai afetar tanto o jejum, porque aí não temos tantas reservas para queimar e essa pessoa pode se sentir mal e ir parar ao hospital, portanto é preciso ter cuidado. É importante consultar sempre um nutricionista antes de alterar a alimentação para que não possa vir a sofrer consequências. Quais são as minhas recomendações? Durante o jejum só pode ingerir bebidas, portanto só pode ingerir líquidos, comidas está fora de questão, como é evidente. Portanto pode beber águas ou infusões de fruta, portanto deixar de molho de um dia para o outro água com gengibre, hortelã, canela ou outra erva, sem açúcar, como é evidente. Pode adicionar quanto muito adoçante. No entanto, não convém abusar destes produtos porque eles acabam por ser sintéticos e é algo que o nosso corpo também não está habituado nem reconhece. Portanto, é um organismo estranho, portanto eu recomendo que opte pelo xilitol ou pela stevia, se tiver que colocar adoçante, ou então nada. O ideal até era não adoçar com nada. Pode também beber chá preto, chá verde, chá rooibos, qualquer chá sem açúcar e também pode beber café ou descafeinado, também sem açúcar ou quanto muito adocicar com o tal adoçante que eu falei anteriormente.
Neste café ou chá pode adicionar, caso queira, óleo de coco, de preferência apenas uma colher de sobremesa líquido. Este óleo de coco, por ser constituído por triglicéridos de cadeia média, vão acelerar a queima de gordura. Portanto, eles não vão ser absorvidos pelo nosso organismo e vão nos dar mais energia. Beba muitos líquidos, é muito importante que beba muitos líquidos no intervalo que está a fazer jejum, porque desta forma também vai estar a excretar mais rapidamente e mais facilmente as toxinas acumuladas, assim como também as gorduras. E porque a fome pode ser confundida com desidratação. Portanto, no nosso cérebro há duas zonas que estão muito próximas, que é onde há a produção da hormona da fome e onde está localizada a hormona que regula a sensação de sede. Portanto, como elas estão muito próximas, às vezes o nosso cérebro pode confundir fome com desidratação, ou vice-versa. Portanto, é importante que se beba muitos líquidos para evitar que isto aconteça. Após o jejum, quais são as minhas recomendações? Evite refeições ricas em açúcares e gorduras saturadas. Portanto, de nada serve estarmos a fazer jejum se assim que o quebramos formos comer McDonald's, ou se formos comer um pacote de batatas fritas, ou se formos comer chocolates, bolos, bolachas. Portanto, esses alimentos estão completamente proibidos, porque não vão ajudar em nada a perda de peso, se for esse o seu objetivo. Não exagere também comendo porções maiores do que as que estava a comer habitualmente. Há uma coisa que eu tenho verificado com as minhas pacientes, que elas têm reduzido ao longo do tempo o tamanho do seu estômago. Portanto, comem cada vez menos quantidade do que comiam há 1 mês ou 2 meses atrás. E isto deve-se ao facto que, como a pessoa está em jejum durante algumas horas e quando come, o nosso estômago acaba por ficar formatado, acaba por encolher, por assim dizer, portanto acaba ficando saciado com menor quantidade de comida e isso também é algo positivo e que vai ajudar também na perda de peso. Coma alimentos ricos em fibras, portanto é importante privilegiar as frutas, as verduras, os legumes, assim como alimentos integrais como a quinoa, o arroz integral, a batata doce. Comer também a proteína para mantermos a massa muscular e porque também tem um efeito bastante saciante, portanto apostar nos peixes, principalmente os gordos, que acabam por saciar mais por terem uma gordura saudável, carnes magras como frango, peru, ovos e também laticínios magros. Por fim, deve adicionar também as gorduras boas através do consumo de azeite, oleaginosas, tais como nozes, amêndoas, caju, castanha do Brasil, sementes de chia, sementes de girassol ou sementes de abóbora, assim como o abacate. Para preservar a massa muscular, temos que treinar regularmente e comer alimentos ricos em proteína, como eu tinha dito anteriormente. Deixe também a maior refeição do dia para depois da atividade física. Portanto, é importante treinarmos e depois sim comemos uma refeição como deve de ser, portanto, almoço ou jantar após este treino. Quais são as dúvidas que surgem muito em consultório? A primeira é: vou perder massa muscular se fizer jejum? A resposta é não. O nosso corpo vai acumular energia por meio de gordura e também de glicogênio, que é a junção de várias moléculas de glicose, que estão essencialmente presentes nos alimentos com hidratos de carbono. Portanto, este último, o glicogênio, é armazenado no fígado e no músculo, mas também tem água na sua composição. Portanto, o que acontece é que quando estamos em jejum, o nosso corpo consome primeiro o glicogênio e neste processo a água também vai sendo eliminada, dando uma sensação de que o músculo murcha ou que ficamos sem músculo. Mas isto não corresponde à realidade porque nós o que estamos a perder é o glicogênio que está armazenado e a água. A segunda pergunta, outra pergunta que é muito questionada é: posso treinar em jejum? A resposta é sim, não há qualquer problema, como eu referi anteriormente, até deve. Pode e deve, principalmente se o seu objetivo for perder gordura, queimar gordura e também, e consequentemente, perder peso. Quando nós treinamos em jejum,
nós obrigamos o nosso corpo a eliminar gordura, pois o processo de queima de gordura é controlado pelo nosso sistema nervoso simpático. E este sistema nervoso simpático simpático, é ativado pelo exercício e o jejum. Por isso, está tudo interligado e vai tudo ajudar na perda de peso, ok? Portanto, não vai sentir fraqueza, não vai sentir nada disso. Pode e deve treinar, se, claro, o objetivo for queimar gordura. Porquê é que fico com um mau hálito? Quando o nosso corpo começa a queimar gordura, que são os ácidos gordos, durante o jejum formam-se corpos cetónicos e o nosso corpo entra em cetose. Estes corpos entram na nossa corrente sanguínea e são eliminados pelas vias aéreas. Daí nós sentirmos assim, ficarmos com um odor um pouco característico, tipo queijo podre, se é que eu posso descrever assim. E isto, pronto, deve-se a esta situação que infelizmente não dá para controlar, mas também é uma forma de vocês perceberem se estão a fazer cetose. Portanto, aqui a minha sugestão é beber muita água ou chá ou outros líquidos de forma a atenuar este sabor. Uma dica que eu dou às minhas pacientes é fazerem chá de hortelã, como tem o sabor da menta, não é? Vai conferir um aroma mais agradável à nossa boca e também vai ajudar a camuflar esse mau odor. Quarta e última pergunta, vou ter energia para trabalhar, não vou ficar fraco? Muito pelo contrário, o ser humano de hoje não é diferente dos nossos antepassados. Portanto, antigamente nós caçávamos e éramos nómadas. Por isso, o nosso corpo está mais do que preparado para suportar o jejum e estar muitas horas sem comer. Porque antigamente nós íamos caçar e estávamos horas e horas sem comer qualquer tipo de alimento, portanto não era por isso que não tínhamos energia nem força para caçarmos, não é? Portanto, nós estamos completamente preparados, portanto não é preciso a pessoa ter medo que vai ficar fraca ou nada do género, porque muito pelo contrário, até vão se sentir com mais energia. Claro que é natural durante os primeiros 2 dias a pessoa sentir alguma fome, agora fraqueza nunca, mas fome, necessidade de comer qualquer coisa, mas como eu também referi anteriormente, isso deve-se também ao nosso cérebro que processa a informação mal, porque podemos estar desidratados e ele reconhece isso como fome, mas não, na maior parte das vezes é mesmo desidratação, portanto beba água ou beba um café ou beba outro líquido qualquer para ajudar a ultrapassar essa sensação que possa sentir nos primeiros 2 dias. Depois desses 2 dias o nosso corpo habitua-se, mas é perfeitamente normal ter algumas dificuldades nos primeiros 2 dias, principalmente para quem nunca fez, como é lógico, ou quem nem sequer faz as 12 horas, que é o mínimo, 12 horas de jejum e 12 horas a comer, é perfeitamente normal que sinta alguma diferença. Quais são as conclusões que eu posso tirar, as minhas conclusões enquanto profissional de saúde? Eu acho que o jejum não é para qualquer pessoa, principalmente para as pessoas que estão contraindicadas de fazer o jejum, mas é certamente uma boa estratégia para emagrecer. Mas a pessoa só vai emagrecer caso altere também os seus hábitos alimentares durante a janela de alimentação. Senão o jejum não serve de nada. Se for saudável e tem vontade de chegar a toda hora, o jejum é uma ótima opção para si, porque vai reduzir muito o apetite e vai ajudar a controlar as hormonas, principalmente da saciedade, de forma a que consiga efetivamente atingir o seu objetivo. Eu acho que todos devíamos praticar o jejum, o de 16 horas portanto, o jejum de 16 horas e 8 horas de janela de alimentação, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, porque desta forma vamos estar a dar um descanso ao nosso corpo, vamos estar a reequilibrá-lo e a desintoxicar, vamos estar a produzir novas células, a eliminar as células más, e isso também vai ter consequências em termos da nossa imunidade, como eu referi, e na prevenção de inúmeras doenças. Portanto, não há qualquer problema se nós introduzirmos isto gradualmente na nossa alimentação. Agora, para quem nunca praticou, não convém ir logo, começar logo com jejum,
de 20 horas ou de 24 horas. Não, isso não vai correr bem. Portanto, temos que ir aumentando gradualmente e sempre sob a supervisão de uma profissional de saúde, de uma nutricionista, para o indicar e para o ajudar nesta alteração. Têm aqui mais uma vez os meus contactos, caso tenham alguma dúvida, podem enviar-me e-mail e caso queiram também agendar uma consulta comigo, estão perfeitamente à vontade, eu estou aqui para ajudar, não é? Portanto, aqui têm os contactos, também seguem-se aí a página do meu quiosque. Se quiserem podem ir visitá-lo, fica no Largo da Graça, abriu esta segunda-feira e aproveitem para ir beber uma cervejinha no dia da asneira, não é? Ou para comerem uns deliciosos starters ou uns deliciosos snacks que nós temos lá para oferecer. Obrigada e espero que tenham gostado. Até breve.